Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celto. Vamos para mais uma aula de física. E essa aula é a aula 5, movimento vertical e queda livre. Essa aula é bem parecida com a anterior, a parte de raciocínio, a parte de as fórmulas, né? São praticamente idênticas. Então acredito que vai ser mais fácil. Você pegou a aula anterior para estudar bem, você fez exercício bastante. Essa aqui vocês vão tirar de letra. E essa aula aqui é sobre o movimento vertical e queda livre, né? O movimento vertical ocorre na vertical, tanto na parte subindo, quanto sentido para cima, quanto sentido para baixo. E a queda livre seria soltar um objeto para deixar ele cair, esse sentido para baixo, né? Então, vamos lá. Então, o que precisamos saber desse movimento vertical e da queda livre, né? Aqui a gente tem um objeto em queda livre, ele é solto. E aqui a gente tem um objeto em lançamento vertical, para cima, né? Então aqui a gente tem a queda livre. O que é importante saber da queda livre? Se é uma queda livre, se o objeto é solto, a velocidade inicial dele é zero. Ele começa do repouso, ele começa da velocidade zero. Isso é importante a gente saber. Outra coisa, a gente pode colocar como posição inicial zero e a final vai ser a altura. Se a gente solta um objeto de um prédio, a final vai ser a altura. Então, se o prédio tem 50 metros de altura, a posição da onde a gente soltou é zero e onde ele chega no chão é 50 metros, a posição final, certo? Então, a gente coloca a posição inicial zero e posição final a altura do objeto, né? A velocidade vai ser positiva, né? Assim, nesse objeto, né, nesse movimento, sempre a velocidade vai ser positiva. E a gravidade aqui vai ser positiva. A aceleração vai ser positiva. Porque na queda livre nós utilizamos a aceleração positiva. A gente tem que pensar que no movimento vertical e na queda livre, a aceleração é a mesma coisa que gravidade. A aceleração da gravidade a gente vai usar na aceleração do movimento vertical. Então, sempre que a gente usar uma fórmula com aceleração, no lugar da aceleração a gente vai colocar a gravidade. Eu já falo quanto ela vale nos próximos slides. Então, praticamente no movimento vertical, o que a gente precisa saber? Que quando o objeto é solto, se ele é solto e ele está indo a favor da gravidade, a aceleração é positiva e a aceleração vai ser essa gravidade. Gravidade é G positivo, que é 10. A gravidade vale 10. Na verdade vale 9,8, só que normalmente aproxima para 10 na física, né? O exercício vai trazer normalmente vai aproximar para 10. Então, se está em queda livre o objeto, se ele está caindo e ele está a favor da gravidade, se ele está caindo, nós vamos utilizar a aceleração positiva, a gravidade positiva, que é 10 metros segundo ao quadrado, o valor da gravidade, ou 9,8, se não aproximar o exercício, né? Já aqui, nós fazemos um lançamento vertical, o objeto sendo jogado para cima, pode ver aqui que a velocidade está indo para cima e a gravidade está indo contra. A velocidade está indo para um sentido e a aceleração, que é a gravidade, está indo contra a velocidade. Então ele está diminuindo essa velocidade. Então nós vamos usar aceleração negativa, como eu coloquei aqui. Se o objeto está subindo, ele vai gravidade negativa. A aceleração a gente vai colocar sinal negativo nela. Quando o objeto chegar lá em cima, o objeto chegou lá em cima, a gente joga um objeto para cima, ele chegou lá em cima. O ponto mais alto dele, o objeto para. Porque se a gente joga um objeto para cima, ele sobe e desce. Só que no ponto mais alto, o lugar mais alto que ele atingiu, para ele mudar o movimento de subida para descida, ele para. Ele tem um instante no movimento que ele fica com velocidade zero, que é a altura máxima. A altura máxima, o H+ aqui de altura máxima, a velocidade é zero. Então isso a gente precisa saber no movimento vertical. A velocidade do ponto mais alto é zero e a velocidade do ponto mais baixo é máxima. Então, quando ele chegar no chão, ele vai estar com velocidade máxima, porque ele acelerou toda essa queda e vai chegar no chão com a aceleração máxima, com a velocidade máxima, certo? Então, para recapitular, só para passar para o próximo slide, o que a gente precisa saber aqui? Velocidade inicial da queda livre, se fala assim, soltou um objeto em queda livre, partiu do repouso um objeto e ele começou a cair, velocidade inicial zero, porque ele está caindo. E se ele está caindo e está a favor da gravidade, nós vamos usar a gravidade positiva, certo? Vamos usar a aceleração positiva, lembrando que a gravidade entra no lugar da aceleração nesse movimento. E aqui, se a gente, aqui no lançamento vertical, na parte de subida, se o movimento está contra a gravidade, nós vamos usar o valor da gravidade negativa. Se a gravidade vale 10, nós vamos usar menos 10, porque a aceleração está contra o movimento. O ponto
O ponto mais alto é a velocidade a zero, tendo em vista que o objeto sobe até o ponto mais alto para voltar na velocidade sentido oposto. E o ponto mais baixo é velocidade máxima. Uma coisa importante também, que agora as informações importantes que a gente precisa lembrar, o tempo de subida é o mesmo o tempo de descida. Por que isso? Porque quem atua no tempo de subida e tempo de descida é a gravidade. Se a gravidade é a mesma para subir, é a mesma força da gravidade, então se você jogar um objeto para cima, o mesmo tempo que ele demora para subir, ele vai demorar para lá em cima voltar o tempo para voltar para sua mão, desde o ponto mais alto que ele chegou até voltar para sua mão. Então, o mesmo tempo de subida é o tempo de descida. Se você jogou um objeto para cima e demorou 2 segundos para subir, vai demorar 2 segundos para descer, correto? Outra coisa, a velocidade inicial, a velocidade que sai do chão, a velocidade que sai do lugar, é igual à velocidade que chega no chão. Então, se você joga um objeto para cima, você joga uma borracha para cima a 20 metros por segundo. Quando ela voltar para sua mão, ela vai subir. Quando ela começar a cair e voltar para sua mão, se sua mão estiver na mesma altura, ela vai voltar a 20 metros por segundo. Então a velocidade disso, a mesma, porque é como se a energia fosse conservada. Então, se você usou usou uma energia para jogar o objeto a 20 metros por segundo para cima, quando ele voltar, ele vai continuar com essa energia, vai voltar porque ele pegou essa velocidade de novo. Então ele subiu, perdeu essa velocidade até subir, e como ele vai descer o que ele subiu, ele vai voltar para a mesma velocidade, certo? Então, aqui o tempo de subida é igual ao de descida, e a velocidade inicial que sai a velocidade inicial de saída é a mesma de chegada no mesmo lugar, certo? Isso é importante a gente saber também, que vai ser a velocidade máxima no lançamento vertical. A velocidade mais rápida vai ser a hora que vai ser jogada para cima, certo? Vamos lá. Ô, pessoal, antes de continuar aqui, é importante a gente lembrar que a gente está falando da física ideal, né? A gente não está considerando a resistência do ar. Porque se a gente considerar a resistência do ar, não vai ter como funcionar essas contas. Porque se a gente joga uma borracha e se a gente joga um papel, devido à resistência do ar, o papel ele vai descer meio que planando, né? Então não dá para contar como um movimento vertical porque vai ter resistência do ar. Então na física, nessa parte da física, a gente considera apenas a física ideal, sem resistência do ar, certo? Então é isso. Então, mas todos os exercícios vão trazer escrito desprezando a resistência do ar ou considerando a física ideal, alguma coisa assim. Então só para lembrar que a gente está pensando na física ideal. Outra informação importante, a massa, o volume e a densidade não interferem na velocidade que o objeto cai. Quem manda é a gravidade. Então, se você jogar uma borracha para cima e jogar uma pena, se você subir num prédio, soltar uma borracha, soltar alguma coisa pesada, uma bolinha de gude e soltar uma pena do prédio, se a gente está falando de física nas condições ideais, sem a resistência do ar, tanto a bolinha de gude quanto a pena vai chegar na mesma velocidade, no mesmo tempo no chão, vai chegar na mesma velocidade no chão. Por quê? Porque elas estão sobre a mesma gravidade. Elas estão sob a mesma gravidade do planeta Terra. Elas estão no planeta Terra, elas estão sofrendo a mesma gravidade. Porém, se a gente considera a resistência do ar, a gente sabe que a pena vai demorar bem mais para chegar no chão do que uma bolinha de gude se a gente soltar. Porém, na física, como eu acabei de falar, a gente pensa na parte ideal, sem resistência do ar. Então, se a gente fizer uma câmera a vácuo, sem ar nessa câmera, tirar todo o ar de um galpão e fazer esse teste, qualquer objeto que você soltar da mesma altura, com qualquer objeto que você soltar da mesma altura, os dois vão chegar juntos no chão. Tanto uma pena quanto uma bola de boliche, se soltar de um prédio e se não tiver ar, se você considerar uma condição sem ter ar, um sistema a vácuo, os dois vão chegar no chão na mesma hora e na mesma velocidade, porque quem manda é a gravidade, certo? Então, outra coisa importante a gente saber também, velocidade no ponto mais alto é zero e no ponto mais baixo é máxima. Como eu falei aqui, ó, para o objeto mudar de sentido, ele sobe, para ele começar a cair de novo, ele tem que chegar no ponto mais alto, a velocidade é zero, ele tem que parar para inverter o movimento. E por o ponto mais baixo ser o ponto mais baixo, onde ele vai pegar mais velocidade, a velocidade vai ser máxima, que vai ser a mesma velocidade que ele saiu do mesmo ponto, certo?
Outras informações importantes para encerrar essa parte teórica. O movimento de subida, então, contra a gravidade, a aceleração é negativa. Se você está fazendo um movimento contra a gravidade, contra a aceleração da gravidade, você vai usar uma aceleração negativa, como eu falei. Na outra aula também a gente falou disso. Quando a gente tem uma aceleração contra a velocidade, a gente usa aceleração negativa. E se está caindo o objeto, está sendo a favor da gravidade, nós vamos usar a aceleração positiva. E essa gravidade tem um valor aproximadamente de 9,8. E boa parte do exercício arredonda para 10. Lembrando que a aceleração é metro segundo ao quadrado, né? Então, eram essas informações que eu queria passar na parte teórica. Agora, eu vou mostrar dois gráficos aqui para dar uma explicadinha para vocês saberem mais algumas características do movimento vertical. Então, aqui a gente tem um objeto que subiu de acordo com o tempo, ó, posição pelo tempo. Isso é um gráfico posição pelo tempo. Então, a altura aqui. Então, o objeto ele fez um lançamento vertical. Conforme foi passando o tempo, ele foi aumentando sua altura, que ele chegou. E aí ele vai freando, por isso que vai fazendo essa curva aqui. No ponto mais alto, ele para de subir, ó. O H, ele chegou no H máximo, na altura máxima. Então ele parou de subir para começar a descer. E uma coisa interessante é que o tempo de subida e o tempo de descida, se você for ver, eles são iguais, mesmo tamanho. Foi o que eu expliquei lá. Então você pode ver que o objeto ele começa rápido, começa a subir rápido, ó. Você tem que olhar aqui nessa seta aqui, ó. Você vê que de acordo com a linha. Então você está vendo aqui, ó, que vai batendo aqui rapidão. Então ele começa a subir rápido, 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 e ele vai freando, ó. Então aqui vai subindo devagarzinho, ó. Vai subindo mais devagar conforme vai passando o tempo. E aí ele freia, para e inverte o movimento. E aí ele começa a cair, o objeto começa a cair e demora o mesmo tempo para cair, chegando na velocidade máxima, curvando a curva mais para baixo aqui, né? Aumentando esse ângulo para baixo, assim, deixando mais inclinado no final da reta e no início da reta. Da reta não, da parábola, né? Isso aqui chama uma parábola. E agora uma velocidade x tempo, um gráfico velocidade x tempo. Esse gráfico aqui é interessante, que esse gráfico está mostrando que a velocidade começou alta, velocidade inicial começou alta, a velocidade final e a velocidade foi caindo, correto? Deixa eu ver. Sim, certo. Aqui a gente está mostrando então um gráfico de... Esse gráfico não era para estar aqui, eu acho. Deixa eu pensar, desculpa pessoal, deixa eu só dar uma olhada direito que eu vi outra coisa no gráfico. Velocidade final, velocidade inicial. Não, esse gráfico aqui não era para estar aqui. Era outra coisa, outro gráfico que eu queria pegar. Mas o gráfico que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. A velocidade, o gráfico da velocidade, ela vai ser uma linha. Correto? Por quê? Por que vai ser uma linha? Porque como a aceleração é constante, a gravidade é constante, então a velocidade ela tem uma queda constante, então vai formar uma linha a velocidade. Aqui formou uma linha também, só que essa linha ela tá com uns pontos estranhos aqui, então é meio estranho de explicar. Mas o gráfico da velocidade da queda livre e do lançamento vertical, velocidade pelo tempo, vai formar uma linha também, correto? Era isso que eu queria falar, então desconsidere esse gráfico aqui. Aqui são as fórmulas. Se vocês forem ver, as fórmulas, elas são idênticas à que eu passei na aula anterior. Por isso que eu falei que era bastante importante pegar bem aquela aula anterior pra gente, porque ela cai além de elas cair em vários vestibulares, em outras partes da física também ela vai ser necessária essas fórmulas. E nessa parte do movimento vertical você usa essas fórmulas. Muita gente aqui no lugar do S, no lugar do S0, coloca a altura final, a altura inicial. E no lugar da aceleração coloca a gravidade. Mas é só questão de simbologia mesmo, de letra. Se a gente grava essas fórmulas aqui, a gente consegue usar também para o movimento vertical. Não precisa ficar mudando as letras, que às vezes pode confundir, né? Então se a gente gravou essas fórmulas, a gente vai usar isso. S de posição final, S0 de posição inicial, velocidade de velocidade final, velocidade inicial de VO. Aceleração, a gente vai usar a gravidade de aceleração, que é 9,8 ou 10 aproximado. Tempo, a gente vai usar o tempo, né? E o deslocamento, a gente vai usar o deslocamento, quanto o objeto subiu
ou quanto o objeto desceu, né? Lembrando que é um macete para lembrar, sorvetão, fórmula do sorvetão, S igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2. Célula do... Esqueci o macete dessa célula. V é igual a VO mais AT. O nome desse macete dessa célula para a gente gravar, mas é só gravar V igual a VO mais AT. Na aula anterior eu falei o macete. E aqui é o vovô e vovó, dois amantes sexuais, para gravar essa fórmula aqui. A aceleração é simples, é velocidade sobre o tempo. Você vai ver quantos que variou a velocidade em quanto tempo. Então você vai achar a aceleração, né? Então vamos lá. Primeiro exercício. Pessoal, essa aula não vai ser muito longa, então podem ficar tranquilos. Só vou fazer dois ou três exercícios só para a gente pegar bem. Primeiro exercício, de uma mesma mesa horizontal acima do solo, abandonam-se em repouso vários corpos. Desprezando a resistência do ar, pode afirmar. Então a gente tem uma mesa. Vamos pensar que nessa mesa caiu uma caneta, caiu um boné e caiu uma garrafa dessa mesa. Vamos lá. Então, a gente pegou dessa mesa e soltou em cima dessa mesa esses três objetos. A aceleração do movimento é a mesma para todos os corpos? A aceleração depende do que é? Da gravidade. Todos os corpos estão no planeta Terra? Todos os corpos estão na mesma altura? Sofrendo a mesma gravidade? Então é interessante essa alternativa aqui. Vamos ver as próximas. A velocidade de cada corpo mantém-se constante no decorrer da queda? Não. É simples, é só ver o cotidiano. Se você solta um objeto, cada vez que ele fica mais tempo caindo, mais rápido ele fica, né? O corpo de maior massa chegará primeiro ao solo? Mentira. Ele falou que desprezando a resistência do ar. O que manda quem vai chegar primeiro, o que manda a velocidade que vai cair e o tempo de queda é a gravidade. Se todos estão sofrendo a mesma gravidade, todos vão chegar ao mesmo tempo no solo. Tendo em vista que a resistência do ar é zero, então o ar não vai interferir nisso. A gente está falando da física no modo ideal, nas condições ideais, né? Os corpos não caem, pois é desprezada a resistência do ar? Mentira. Os corpos caem sim, não cai se é desprezado a gravidade, porque aí não teria aceleração para puxar os corpos para o chão, né? Não teria como eles caírem se não tivesse gravidade. Mas resistência do ar não tem nada a ver com isso de cair ou não cair. O movimento de queda é retardado. Não, o movimento de queda é acelerado. Por que acelerado? A gente está com o movimento, uma velocidade positiva, uma velocidade caindo, na verdade, aumentando sua velocidade. Se você está acelerando o carro, você está aumentando sua velocidade. Então, se você está soltando um objeto de uma altura, conforme ele vai caindo, ele vai aumentando sua velocidade. Então, ele não é retardado, ele é acelerado. Então, a melhor alternativa mesmo é a letra A. Todos os objetos têm a mesma aceleração. Isso porque eles sofrem a mesma gravidade, a ação da mesma gravidade. Abandona-se um móvel num ponto situado a 80 metros do solo. Abandona-se. Então foi solto. Não foi jogado para cima, foi solto o objeto. Então isso aqui é da livre. Um ponto situado a 80 metros do solo. 80 metros do solo é a altura de um prédio, né? Adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Determine um instante em que o móvel atinge o solo e a velocidade que o móvel possui a atingir o solo. Pessoal, é a mesma dica que eu dou sempre para vocês. Vamos montar uma tabelinha das informações que nós temos e as informações que falta nós ter para terminar o exercício. Então aqui tem nossa tabela. Velocidade inicial, 0. Por que 0? Ele é abandonado. O móvel é abandonado. Então, se ele é abandonado, se você solta um objeto, ele sai da sua mão com velocidade 0. Você soltou ele estava parado na sua mão. Então a velocidade é 0, velocidade inicial. A aceleração, ele trouxe a gravidade valendo 10. Positivo, por quê? Porque o objeto está caindo, ele está a favor da gravidade. Então nós vamos usar a aceleração positiva, mais 10. Posição final, a posição inicial é 0. Que tá se você abandona um móvel de um ponto situado a 80 metros de altura, então da onde ele foi abandonado, a posição inicial dele é 0. E aonde ele vai chegar é 80 metros. Se ele percorrer 80 metros, a posição final dele é 80 metros. Correto? Então a posição final dele é 80 e a posição inicial é 0. O tempo,
que atinge o solo, a gente está procurando, ponto de interrogação, e a velocidade que ele possui a atingir o solo, que é a velocidade final, que ele finaliza o movimento, que é ao atingir o solo, a gente está procurando também. Então, tendo isso aqui, a gente pensa assim, qual fórmula podemos usar para achar tempo, sendo que a gente tem velocidade inicial, aceleração. Simples. A gente lembra daquelas 3 fórmulas que eu mostrei. V igual VO mais AT, S é igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2 e V quadrado mais igual a VO quadrado mais 2 vezes A vezes delta S, correto? Então a gente vai usar simples aquela fórmula do S igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2. Por quê? A gente tem o S, a gente tem o S0, a gente tem o VO que vale 0. O tempo a gente quer descobrir. O tempo a gente quer descobrir aqui também. E a aceleração é a gravidade. Então, se você gravar as fórmulas, colocou na tabela ao lado os dados que você tem, é só lembrar, é só colocar as fórmulas no papel e ver qual que você consegue fazer o exercício. Vamos lá, fazer a substituição. Posição final 80, tendo em vista que ele percorre 80. Posição inicial 0, se ele partiu do ponto 0. A velocidade inicial, como ele partiu do repouso, ele abandonou o objeto, velocidade inicial é 0. Então a gente vai colocar 0 multiplicado por t, a gente vai cortar esse t aqui, né? A aceleração é 10, tendo em vista que é a gravidade, e por ser mais 10, porque ele está a favor da gravidade, ele está caindo. T ao quadrado, a gente quer descobrir o instante, né, o tempo, sobre 2, correto? Então, fazendo a fórmula aqui, cortou 0, 80 é igual a 5t quadrado. Vamos passar esse 5 dividindo. T quadrado é igual a 16. Então, t é igual a 4 segundos. Por que 4 segundos, não mais ou menos 4 segundos? Porque mais ou menos 4 segundos podia ser t ao quadrado igual a 16, t mais ou menos 4 segundos. Mas não existe tempos negativo. Tempo não existe negativo, então a gente vai colocar 4 segundos, correto? Então, o instante que o móvel atinge o solo é 4 segundos. Demora 4 segundos para cair de um lugar de 80 metros de altura, correto? Então, vamos lá. Pergunta B. A velocidade que o móvel possui ao atingir o solo. Então, qual outra forma que a gente pode achar a velocidade final? Sendo que a gente tem tempo, aceleração, velocidade inicial. Simples, aquela fórmula do V igual VO mais AT. Correto? Então, a gente tem o V final, a gente tem o V inicial, a gente tem a aceleração. Na verdade, a gente tem a gente tem a V inicial, a aceleração e o tempo. Só precisa do V final. Então, essa fórmula mesmo que a gente vai usar. Fazendo a substituição, velocidade inicial 0, mais aceleração 10, tendo em vista que está a favor da gravidade, vezes 4 que a gente acabou de achar aqui, que é tempos em segundos. A velocidade, então, que ele vai atingir o solo é 40 metros por segundo. Entendeu, pessoal? Então, a gente pode pegar as mesmas fórmulas que eu passei na aula anterior, de movimento uniformemente variado, e usar nesse conteúdo aqui. A gente não precisa fazer aquela substituição só para ficar bonitinho, no lugar do S colocar H de altura, S0 colocar H0 de altura inicial. A gente não precisa disso, correto? Aceleração, no lugar da aceleração, a gente colocar G de gravidade. Não, a gente já sabe que a aceleração vai ser gravidade, a gente já sabe que S, posição, está relacionada à altura nessa matéria. Então, não precisa pensar em outras fórmulas. Essas fórmulas que eu passei na aula anterior, que eu estou usando agora, a gente faz qualquer exercício. Correto? Qualquer exercício de queda livre e de movimento vertical a gente vai fazer. É só ter o raciocínio que eu passei, aquelas coisas que a gente tem que saber. Ponto mais alto, velocidade 0. Aceleração a favor do movimento, positivo. Contra o movimento, negativo. Ponto mais baixo é a velocidade máxima. O mesmo tempo que de subida é o tempo de descida. Então essas coisas a gente tem que saber. E aí de resto usar aquelas fórmulas que a gente faz qualquer exercício. Então, pessoal, para encerrar, último exercício. Uma bola é lançada verticalmente para cima no vácuo a partir do solo com velocidade 30 metros por segundo. Adote gravidade igual a 10. Determine. Então a gente tem aqui um lançamento vertical. Ela não é abandonada a bola e ela cai em queda livre. Não, ela é jogada para cima. Correto? Então é lançamento vertical. Correto? Então vamos fazer o de sempre. Primeiro vamos montar nossa tabela com nossos valores. Velocidade inicial, ela é jogada para cima com 30 metros por segundo. Aceleração, a gente pode usar tanto mais ou menos 10. Por que pode usar tanto mais ou menos 10? Porque nesse exercício a gente pode usar a aceleração quando ela está descendo. Então, se ela está a favor da gravidade, a aceleração é positiva. A aceleração vai atuar positivamente.
se ela está a favor da gravidade, se ela está caindo, depois que a bola é lançada para cima, ela sobe e depois cai. Então a gente usa a aceleração positiva. E quando ela está subindo, a gente vai usar a aceleração negativa, ela está contra o movimento. Por isso, mais ou menos 10. Então a gente vai usar de acordo com o que a gente está procurando. Posição final, a gente não sabe, né? A altura máxima, né? A posição final da subida, a gente não sabe. A posição inicial a gente vai colocar como 0, né? A gente coloca isso como meio que padrão. Posição inicial 0, né? Se ele não trouxe a posição inicial, então a gente já coloca 0 aqui. O tempo a gente não sabe. E a velocidade no ponto mais alto, V mais alto, a velocidade de ponto mais alto, como eu falei para vocês, é 0 metros por segundo. Tendo em vista que se você joga alguma coisa para cima, para ela subir e depois começar a descer, ela tem que ter um ponto que ela para. E esse ponto é o ponto mais alto, que a velocidade é 0. Então, o tempo de subida e o total do total do movimento até chegar no chão. Então, quanto tempo demora para subir e quanto tempo demora para descer? Quanto tempo demora para subir e quanto tempo demora para subir e descer? O tempo total. Vamos pensar nas nossas fórmulas. Qual fórmula que nós temos aqui que nós podemos usar? A gente tem a velocidade final, que é a velocidade de ponto mais alto. Velocidade inicial, a gente tem a aceleração e a gente precisa do tempo. Qual fórmula que nós vamos usar aqui para achar o tempo? A fórmula mais simples que tem nessa matéria, que é o V igual a VO mais AT. Certo? Aqui é a fórmula, V igual a VO mais AT. Fazendo a substituição, velocidade no ponto mais alto é 0, velocidade inicial ele trouxe que é 30. A aceleração, devido ao objeto estar subindo e a gravidade ser puxando para baixo, a aceleração vai ficar negativa. E o tempo a gente quer descobrir. Então fica 30, substitui, menos 10 de aceleração, menos 10, porque está contra o movimento, e t de tempo. Passo menos 10 para lá, e o t vai ficar 3 segundos. Então, o tempo para subir, para a bola subir, se você joga uma bola para cima a 30 metros por segundo, vai demorar 3 segundos para ela parar, para chegar no ponto mais alto. E o tempo do movimento todo, qual que é? Se o mesmo tempo é o de subida e o mesmo tempo é o de descida, então do movimento todo vai ser o dobro. Vocês entenderam? Se ele demora 3 segundos para subir e 3 segundos para descer, então o tempo do movimento até chegar no chão é 6. Então a resposta é 3 segundos e 6 segundos. 3 segundos o tempo de subida e 6 segundos o tempo do movimento inteiro. Correto? A altura máxima atingida. Então aqui a gente tem o tempo, nós temos a velocidade inicial, final. O que nós podemos usar? Aqui nós podemos usar duas fórmulas. As duas fórmulas vai dar certo aqui. Então você pode escolher qualquer uma das duas. Eu escolhi essa aqui. Você pode usar tanto SO igual a S igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2, quanto essa fórmula V quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade final na altura máxima. A altura máxima, a velocidade final, como eu sempre falo, é 0. Velocidade inicial, o exercício trouxe, valendo 30. 0, 30 ao quadrado. 2 vezes aceleração. Por que aceleração negativa? Porque você está contando o movimento que o objeto está subindo. E a aceleração e a gravidade puxa para baixo. Então, como a aceleração está puxando contra o movimento, a gente vai colocar menos 10. Então, quando está subindo, coloca menos 10. E quando está descendo, coloca 10. Vezes ΔS, variação do espaço, ΔS. Podia ser ΔH, a mesma coisa, variação da altura. É só questão de letra mesmo. Então, fazendo a conta, a gente quer achar a altura máxima, que é a altura que ele deslocou até parar, até chegar na altura máxima. Então, a gente pode colocar esse ΔS como altura máxima também, que foi a velocidade, quanto ele deslocou até chegar até parar, que é a altura máxima. Fazendo a conta, 0 ao quadrado é 0, 30 ao quadrado é 900, 2 vezes menos 10, menos 20, vezes ΔS. Passa esse menos 20 ΔS para o outro lado. ΔS igual a 45 metros. Então, ele deslocou 45 metros até chegar na velocidade 0. O que quer dizer a velocidade 0? É o ponto mais alto, porque para ele, o ponto mais alto ele tem velocidade 0. Então, a altura máxima é 45 metros. Por isso, pessoal, que é importante a gente lembrar daquelas características dos primeiros slides que passei para vocês, que o ponto mais alto, a velocidade é 0. Porque só assim você consegue fazer o exercício.
Então, grava bem aquelas informações que eu dei no começo da aula. Se puder dar uma anotada, porque todo exercício você vai utilizar aquelas informações. Precisa desse raciocínio no movimento vertical para fazer as questões. Pode ver que é bem simples, é a mesma lógica que a gente usa no conteúdo anterior de movimento uniformemente variado. Só que agora a gente vai pensar em altura e aceleração a gente vai pensar em gravidade, correto? Agora, ele quer a distância da bola ao solo 1 segundo após o lançamento. Então a gente tem tudo quase, né? A gente só precisa agora da distância da bola 1 segundo após o lançamento. Por que a gente não usa essa fórmula aqui, de novo? Porque essa fórmula não tem tempo na fórmula. Então nós não podemos usar essa fórmula. Então qual que nós vamos usar? Que tem tempo, que a gente precisa colocar esse 1 segundo, e que tem posição. É a que sobrou. S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Então gravando as fórmulas não tem erro. Fazendo a substituição, S, a gente não sabe, ele está perguntando a distância, a gente não sabe essa distância, então a gente deixa sem marcar nada. SO, a gente coloca como zero, o padrão a gente sempre coloca zero no SO, de padrão, só se o exercício trazer, partindo do ponto 20 metros de altura, aí a gente coloca o S0 20. Ou partindo do quilômetro 20, se a gente estiver falando de movimento uniformemente variado, de um carro andando, então a gente coloca aqui o S0, o valor. Mas normalmente o padrão, aqui no movimento vertical, a gente coloca zero, só se ele trazer a altura inicial, né? O V0 ele deu aqui, valendo 30. O tempo, 1 segundo, então a gente coloca vezes 1. Mas, por ele estar subindo, fez um lançamento jogado para cima, e ele está subindo, então a gente vai usar a aceleração negativa, tendo em vista que a gravidade está contra o movimento. Vezes tempo ao quadrado. Tempo é 1. Ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, dividido por 2. Então a gente tem aqui 0, a gente corta o 0, 30 vezes 1 é 30, menos 10 vezes 1, menos 10, dividido por 2, menos 5. Então S é 30 menos 5, 25 metros. Então a distância da bola ao solo 1 segundo após o lançamento, então o objeto 1 segundo após o lançamento subiu 25 metros, correto? Vamos lá. Por fim, agora, última alternativa. Se no instante t 5 segundos a bola está subindo, determine se no instante t 5 segundos a bola está subindo ou descendo. O que vocês acham, pessoal? Isso aqui é bem simples, né? Porque a gente respondeu já a alternativa A. Quanto tempo demorou para subir? Demorou 3 segundos. A gente achou aqui na alternativa A. Então, se ele está perguntando do tempo 5 segundos, e se demorou 3 segundos para subir, os outros 3 segundos vai ser descendo. Então, no tempo 5 segundos, ele vai estar em queda ainda. Então, o movimento estará descendo, está descendo, pois para chegar no ponto mais alto demorou 3 segundos. Então, se ele está perguntando no 5, ele já chegou no ponto mais alto e já está caindo novamente, correto? Então, a resposta é está descendo. Então, determinamos que o objeto, a bola, está descendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula que às vezes pode aparecer no vestibular, parece mais movimento uniforme, movimento uniformemente variado, mas isso aqui faz parte do movimento uniformemente variado, né? Uma vertente, que é a vertente do movimento vertical, né? Então pode cair sim, já fiz questão de Enem cobrando isso, então é importante a gente pegar bem essa matéria. E essa matéria aqui, ela é própria treinamento do movimento uniformemente variado que a gente passou na aula anterior, porque ela segue a mesma lógica, sabe? As mesmas fórmulas, o mesmo jeito de pensar, a única coisa que vai mudar é que um é altura, o outro é posição, e um é aceleração normal e o outro a gente está falando de uma aceleração de gravidade. Mas a gente vai usar do mesmo jeito, correto? Espero que vocês tenham entendido. Gravem bem essas informações, que essas informações também de movimento vertical a gente vai usar em outras partes da física, como ponto mais alto a velocidade é zero, ponto mais baixo a velocidade é máxima, a gente pode usar em outras partes da física, com a parte relacionada à energia, à conservação de energia. Então é importante gravar essas informações. E qualquer coisa pode tirar dúvida com os monitores, pode tirar dúvida comigo. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês treinarem. Espero que vocês treinem, tentam fazer essa lista que vai ser importantíssimo para gravar as formas, gravar a linha de raciocínio e gravar as informações, correto? É isso, tudo de bom para vocês e obrigado.